Olá pessoal, me chamo Ericles, sou professor de matemática aqui da escola Centro Educacional Construir. Galerinha, se você faz parte da turma do sexto ano, tá? É importante a gente sempre lembrar. Então essa aula aqui é para você, tá? Lembrando que inclui tanto o sexto ano manhã quanto o sexto ano tarde, ok? Pessoal, eu sei que eu já em live, né? Eu cheguei a comunicar, mas agora eu vou, por exemplo, vou marcar live com menos frequência do que eu costumava fazer nas outras semanas, tá? Pelo motivo que as aulas do nono ano já retornaram, né, o presencial. Não 100% dos alunos, mas parte dos alunos já estão presencial. Então eu não tenho a possibilidade de ficar... eu não consigo, né, fisicamente impossível eu estar tanto na sala de aula quanto em live, tá? Então por esse motivo a maioria das aulas a partir de agora serão da forma gravada, tá? Eu vou marcar uma aula perdida ali, uma live aqui ocular, tá? Mas a, a boa parte das aulas serão de fato gravadas, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, na semana passada nós comentamos um pouco, né? Eu passei para vocês o conteúdo, eu acho que nas últimas 2 semanas, para ser mais exato, né? Sobre medidas de comprimento, né? Nós vimos aí que existem várias formas de você medir, né, a distância de um ponto para outro, né? Que antigamente a gente utilizava medidas do próprio corpo para poder medir comprimento e tudo mais. Nós vimos também como é que a gente transforma, né? Vimos que existe uma unidade padrão chamada de metro, e existem algumas derivadas desse metro, nós chamamos de múltiplos e submúltiplos, né? E aprendemos a transformá-los. Hoje, pessoal, nós vamos aprender uma outra unidade de medida, só que no caso não é mais de comprimento, já vamos deixar para lá, tá? Nós já finalizamos. Nós vamos agora estudar medida de tempo, tá? Então nós estudamos medida de comprimento, agora medida de tempo. Depois, medida de volume, medida de capacidade, tá? A gente vai ver tudo isso aí, medida de área, certo? Então na aula de hoje, essa semana inclusive, né? Tanto essa aula quanto a próxima, nós vamos dedicar aí às unidades de tempo, tá bom? E as suas transformações. Medida de tempo, pessoal, vamos lá, introdução. É comum em nosso dia a dia a gente fazer as seguintes perguntas, né? Qual é a duração dessa partida de futebol? Qual o tempo dessa viagem? Qual a duração desse curso? Qual o melhor tempo obtido para esse corredor, né? Logicamente que um corredor que realiza uma prova em baixo tempo, né, geralmente ele tende a ganhar, né? Então todas essas perguntas, elas são respondidas tomando por base uma unidade padrão de tempo, né? A gente consegue responder todas essas perguntas aqui utilizando uma unidade, né? Uma unidade de tempo, tá? A unidade do tempo, sabemos que existem várias formas de você medir alguma coisa. Medir significa comparar com algo, né? Então, para você poder medir alguma coisa, você tem que ter no mínimo uma comparação com algo, né? Com alguma referência. E da mesma forma que nós vimos que a unidade de comprimento existem várias formas de você medir, várias unidades, o tempo também. Você pode medir o tempo em segundo, o tempo em horas, o tempo em dias, o tempo em minutos, eu falei minutos, né? Em milésimos, o tempo em semestre, o tempo em mês, tá? Você pode medir o tempo aí da forma que você quiser. Porém, galera, existe, sempre vai existir, tá? Uma unidade no SI. O que é o SI? SI significa Sistema Internacional, tá? É o Sistema Internacional de Unidades. Tudo que eu digo que é do SI, que é do Sistema Internacional, significa que é aquela unidade padrão, tá? Por exemplo, qual que é a unidade padrão de comprimento? Nós estudamos que é o metro. Então, a unidade de comprimento do SI é o metro. Então, da mesma forma que o tempo ele tem várias formas de medidas, existe uma padrão, tá? Existe uma unidade padrão. E essa unidade padrão, pessoal, ela é o segundo, tá? Então a unidade padrão do tempo é o segundo, da mesma forma que a unidade padrão de comprimento é o metro, tá? Então a unidade padrão de tempo é o segundo. O Sol foi o primeiro relógio do homem, olha que interessante. O primeiro relógio, né, que o ser humano utilizou para medida de tempo foi o próprio Sol, né? O intervalo de tempo natural decorrido entre as sucessivas passagens do Sol sobre o dado meridiano dá origem ao dia solar.
né? Então, o dia solar nada mais é do que a passagem do Sol pelo meridiano, né? Quando o Sol faz aquele arco, né? A simulação daquele arco no céu, né? Então, isso aí foi chamado de dia solar, tá? Foi a primeira unidade de tempo do ser humano, né? Foi utilizando aí o Sol, tá? O segundo é o tempo equivalente a do dia solar médio. Não muito nesse ponto, não. As medidas de tempo não pertencem ao sistema métrico decimal. Certo? Vamos lá. Então, da mesma forma que o metro ele possui múltiplos e submúltiplos, que são derivadas, né, que são derivações do metro, a unidade de tempo também vai possuir, tá, pessoal? Sabemos que a unidade padrão é um segundo, mas existem também os submúltiplos, tá? E os múltiplos do segundo, tá? Também existem derivações, tá? Por exemplo, ó, os múltiplos, né? Quais são os múltiplos do segundo? Os múltiplos do segundo é o minuto, tá? É o minuto, é a hora, tá? São os múltiplos do segundo, certo? Os submúltiplos do segundo são os décimos de segundo e os centésimos de segundo. Existem outros, tá? Milésimo de segundo também, tá? Então, os múltiplos dos segundos, tá? Então, os múltiplos do segundo, que estaria para cá, tá? Seria os minutos, a hora, o dia, tá? E assim vai. Esses são os múltiplos, tá? Os submúltiplos do segundo são, né? O décimo de segundo, tá? Centésimo de segundo, ok? Milésimos de segundo. Esses daqui são os submúltiplos, tá? E esses daqui são os múltiplos. Ok? Então, tanto a medida de comprimento quanto a unidade de tempo também possui múltiplos e submúltiplos, certo? Uma maneira forma, galera, a gente já sabe que existem múltiplos e submúltiplos, tá? Então, é interessante também nós aprendermos a transformar, tá? Essas unidades. Então, dificilmente a gente utiliza os submúltiplos, tá? Mas, basicamente, você vai fazer o seguinte. Quando você trabalhar com os múltiplos, tá? Olha, preste atenção que eu estou falando somente dos múltiplos, tá? Somente dos múltiplos. Esquece os submúltiplos, só vale para os múltiplos. Quem são os múltiplos? Vamos lá. Segundo, minuto, hora, tá? Segundo, minuto, hora, dias também, tá? Mas eu vou deixar os dias para lá. Ok, então quando eu for trabalhar apenas com essas unidades, segundos, minutos e dias, você vai fazer o seguinte, pessoal, ó. Se você quer transformar de hora para minuto, olha o sentido, tá? Presta atenção aqui no sentido. Se você quer transformar de hora para minuto, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar por 60. Por exemplo, vou fazer mais fácil. Uma hora, sem fazer essa conta, tá? Só pela lógica. Uma hora possui quantos minutos? Uma hora tem 60 minutos. Até porque 1 vezes 60 dá 60. Tá? Então, se você quer transformar de hora para minuto, você multiplica por 60. Se você quer transformar de minuto para segundo, você também multiplica por 60. Tá? Então, hora para minuto, você multiplica por 60. De minuto para segundo, você também multiplica por 60. Professor, e de hora para segundo? Muita gente faz assim, ó. Multiplica por 120. Eita, isso é um crime, pessoal. Faz 60 mais 60, 120. Multiplica por 120. Não é assim, tá? Você tem duas opções. Ou você vai por etapas, ou seja, você quer transformar de hora para segundo. Então, você primeiro multiplica uma vez por 60, encontra um minuto. E depois multiplica mais uma vez por 60. Tá? Você vai dando passo em passo. Professor, mas eu posso ir direto? Pode. Só que nesse caso não seria por 120. Você ia multiplicar por 3.600. Porque seria 60 vezes 60, tá? Eu não gosto de fazer assim, tá? Eu prefiro explicar, eu prefiro trabalhar apenas nesse jeito aqui, tá? Nesse formato.
multiplica, se você quer transformar de hora para segundo, tá? Eu aconselho você primeiro multiplicar uma vez por 60, depois outra vez por 60, para não ficar muita coisa, ok? Agora, se você quer fazer o sentido contrário, por exemplo, transformar de segundo para minuto, é só você fazer o oposto, tá? Se você quer transformar de segundo para minuto, você vai dividir por 60. Da mesma forma, de minuto para hora, tá? Você vai dividir por 60. Ok? Então, pessoal, basicamente é isso, certo? Ok. Caso você queira transformar os submúltiplos, tá? Lembrando que esse aqui são os múltiplos, tá? Isso vale para os múltiplos. Se você quer trabalhar com os submúltiplos, vai acontecer uma coisinha diferente, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui os submúltiplos, tá? Tenho segundo, eu tenho décimo de segundo, tenho décimo de segundo, eu tenho o centésimo de segundo e eu tenho o milésimo de segundo, tá? Então temos aqui os três submúltiplos simpais, tá? Então, pessoal, vamos supor que eu tenho aqui 1 segundo, tá? Você quer transformar esse daqui para décimo de segundo. Como é que você vai realizar essa transformação? Cara, você vai transformar da mesma forma que você transformava as unidades de comprimento. Cada casa que você anda para cá, você vai dividir, tá? Então, se você andou uma casa, você vai dividir por 10. Se você andou duas casas, você vai dividir por 100. Se você andou 3 casas, você vai dividir por 1000. Tá? Você não precisa fazer de falta divisão, você pode simplesmente andar as casas. Por exemplo, de segundo para décimo de segundo, você não vai dividir por 10? Então é só você andar uma casa para a esquerda, então seria 0,1. De segundo para centésimo de segundo, você não vai dividir por 100? Você não precisa fazer a conta de fato, é só você dividir 1 por 100, que é só você andar duas casas para a esquerda, então seria 0,01. Se você quer transformar de segundo para milésimo de segundo, você vai andar 3 casas para a esquerda. Então seria 0,001. Tá? Então, quando você vai transformar os submúltiplos, é totalmente diferente dos múltiplos. Tá? Os múltiplos você utiliza como base, como parâmetro, 60. Multiplica por 60 e divide por 60. Já os submúltiplos não, é por 10. Tá? E só divide. Tá? Só divide. Você iria multiplicar caso seja no sentido contrário. Se você quer transformar de milésimo de segundo para centésimo de segundo, ó, como se é uma casa, sentido contrário, multiplica por 10. De milésimo para segundo para décimo de segundo, multiplica por 100. E assim vai. É o mesmo conceito, só que no sentido contrário, e é multiplicação. Tá? Então, pessoal, basicamente seria isso. Tá? Unidade de tempo. Beleza? Então é isso. A gente viu o tipo de aula. Quanto que durou? 3 minutinhos, tá? Tranquilo. Não vai ser aula muito longa, não. Então, pessoal, a gente se encontra agora na próxima aula, tá? A gente vai realizar uma aula de exercício. Beleza? Então é isso. Valeu. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando que a gente trabalha mais com essa unidade aqui, tá? Eu vou fazer um exemplo só pra gente fechar legal o conteúdo, tá? A gente dificilmente trabalha com submúltiplos, só para deixar claro, tá? Na maioria das questões a gente trabalha com os múltiplos. Então vamos lá. Sei lá, vamos supor que eu tenho 3 minutos. Uma questão simples, tá? Eu quero que você transforme isso aqui para segundo. Então é muito fácil, ó. Só você observar aqui, ó. De minuto para segundo, você multiplica por 60. Então você pega 3 vezes 60, que vai dar 180 segundos. Não é nada demais, tá, pessoal? Se você tem 240 segundos, você quer transformar isso aqui para minuto, de segundo para minuto, você vai dividir por 60. Então você vai pegar 240 e vai dividir por 60, que vai dar 4. Como você transformou para minuto, né? 4 minutos. Tá? Então, esse ponto aqui é bem tranquilo, certo? Então é isso, galera. A gente se conta agora na próxima aula, tá bom? Valeu, fui, tchau.